A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu, o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, irmão Adilson. Tudo na bênção. E é uma bênção mesmo a gente estar aqui nesse propósito, né? É tempo da verdade. E temos uma palavra verdadeira, poderosa, maravilhosa, né? Para compartilhar nessa noite, né? E será uma bênção, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Novamente eu pontuo, como a gente tem pontuado nos últimos vídeos. Nos acompanhe na sua Bíblia, pegue a sua agenda, anote, reveja o vídeo. Pois é a palavra de Deus, ela é muito poderosa, ela é impactante, ela vai transformar a sua vida. Hoje a gente quer trazer um tema aqui extremamente importante mesmo. A gente quer te levar a ver a vida de uma perspectiva diferente. Hoje a única certeza que a humanidade tem é a morte, né? É muito se falado sobre isso. Mas a gente quer que você veja de uma outra forma. E a gente quer que você entenda que há vida, e você vai entender isso, não é mesmo, pastor? Em nome de Jesus. Amém. Vamos já até iniciando, né? Vamos utilizar aqui da palavra de Deus, no livro de Hebreus. Vamos ler um texto aqui no capítulo 2, do versículo 14. Aleluia. 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Amém? Amém. Essa é a palavra, e é uma palavra muito importante, irmão Adilson, para a nossa geração, para a igreja, para a compreensão, né, da nossa geração. Nós somos a igreja dessa geração, né, e temos uma responsabilidade de ajudar a nossa geração a se libertar, né, de tantos anseios, tantos temores, tantos medos, né, tanta opressão, né, e da parte de Deus receber uma palavra que venha te trazer uma segurança, né, uma confiança maior em Deus, uma expectativa maior em Deus, né. Muitos colocam uma expectativa em Deus, irmão Adilson, mas só dentro dos, vamos dizer, dentro dos ambientes, dentro das necessidades ou das questões da vida natural. Mas na verdade Deus ele está tratando conosco, com a humanidade, por intermédio de seu Filho Jesus, através da obra que ele realizou exatamente para nos dar uma amplitude muito maior, né? Uma vida maior, uma vida melhor, que uma vida eterna, né? Então ele veio trazer uma salvação eterna, uma vida eterna. Então nós temos que entender isso. E aqui pontuando, né, o texto aqui que foi lido, é muito importante porque assim, muitos não assimilam algumas coisas. A gente quer, de uma maneira simples aqui, pontuar alguns pontos aqui que são bem importantes, né? Então aqui, como lemos aqui no versículo 14, assim, visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, nós filhos, né, filhos de Deus, que cremos, ou que aqueles que crerão, participam do que? A carne e sangue, participam da vida humana, né? Participam da vida humana. Também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, então em tudo Deus, através de seu Filho, ele fez uma obra perfeita. Para que essa obra fosse perfeita, né, ele teria que participar, vivenciar na mesma condição nossa, na nosso estado, né, de humanidade, de limitação, em nosso tempo, em nossa cronologia de tempo. Então ele veio a esse mundo em um determinado tempo, na mesma condição que a nossa, como homem, na vida humana. Viveu como nós, né? Então, assim como foi lido aqui, visto como os filhos participam da carne e do sangue, que é da vida humana, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, né, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, então ele veio participar da nossa vida humana
com a natureza humana, ele nasceu de mulher, né? Ele viveu na vida humana, das mesmas coisas ele participou, mas exatamente o quê? Para que pela morte dele, que foi uma morte sacrificial, né? Até nós temos aqui nas mensagens anteriores pontuado alguma coisa em relação a esse assunto, né? Para que pela morte, a morte sacrificial, que foi a morte de cruz dele, né? Ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Olha bem, Satanás ele construiu o império da morte, a saber quem? O diabo, né? Então o diabo é o que trabalha com a morte, é o que vai acumulando, ceifando vidas e levando para a morte. E o que a gente quer pontuar algo aqui é que muitos estão pensando somente na morte em relação à vida humana, à vida terrena, mas a verdade é que nós temos um espírito em nós e que esse espírito não morre e que ele será destinado para uma vida eterna ou para uma perdição eterna. Então nós precisamos entender isso é muito básico, é muito essencial e muito vital que todos venham a ter esse entendimento. E no versículo 15 ele fala assim, o escritor de Hebreus, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, ou seja, o que Jesus veio fazer foi lidar exatamente com quem? Com quem tinha o império da morte, ou seja, aquele que matava, né? Aquele que matava, usava as ferramentas dele para matar, o engano, o pecado, a natureza dele e outras coisas mais, né? Então Jesus veio pela morte aniquilar aquele que tinha o império da morte, né? Que é o diabo, e livrar, ou seja, libertar todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ou seja, qual é o problema da humanidade hoje? Viver escravizado pelo medo da morte. E qual é, né, o que o irmão pontuou aqui inicialmente, qual é o problema da humanidade? É que as pessoas já ficam, são tão, o ser humano, né, a vida humana, ela é tão limitada, ela é tão medíocre que ela só pensa no quê? No final dela, da morte. Né? Então ela vive, ela não se dá conta que ela é escravizada por toda a vida com medo da morte, é uma escravidão. Então Jesus veio o quê? Exatamente para libertar, né? O quê? Todos, isso inclui todos, não é só nós aqui, não é pastor, não é só para pastor, não é só para quem frequenta uma igreja, é para todos, livrar todos os que, né, por toda a vida estão sujeitos o quê? A escravidão do quê? Do medo da morte. Então Deus quer que a gente, em Cristo, a gente tenha a vida que recebemos dele, que ele veio nos dar, e sejamos libertos, livres do quê? Do medo da morte, porque dele recebemos uma vida, que não é uma vida natural, é uma vida eterna, é uma vida sobrenatural, é a vida de Deus, e não é somente para viver aqui, é uma vida para toda a eternidade, é essa a vida que ele nos deu. Ele veio dar o quê? A vida eterna, ele nos deu a vida eterna, né? E é importante pontuar aqui, pastor, que as pessoas se limitam a essa vida, né? Sim. Se limitam a esse tempo. Mas focada, né? A gente precisa entender algo assim, que a nossa vida vai muito além disso. A nossa vida não é só esse pouco de tempo que estamos aqui. Sim. A nossa vida, se você parar e analisar aqui, vou tentar te explicar rapidamente. A eternidade, um exemplo, não tem fim, mas se eu só vou tentar colocar a eternidade. A nossa vida é isso aqui no meio da eternidade. Essa passagem nossa aqui pela vida. Então, e o que eu gosto muito dessa palavra é que Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tinha. Ele tinha o poder da morte. Por que ele não tem mais? Porque Jesus morreu e venceu ele através da morte, sim, né? Ele venceu, ele tomou, ele deu esse direito para nós da vida. Ele nos deu isso, ele conquistou isso para nós. Então hoje nós podemos olhar com uma perspectiva muito abrangente, muito maior, muito mais forte, porque hoje eu posso parar de olhar com os meus olhos limitados, olhando, sei lá, para 80, 90, 100 anos, quando chego nos 50 já começo a me preocupar, meu Deus, eu vou morrer, meu cabelo tá ficando branco. Eu posso parar de olhar com esses olhos, porque pela morte de Jesus, ele me deu um direito de olhar muito além disso. De olhar muito além e de viver isso, né? Exatamente. E, irmão Adilson, é muito bem colocado, que o irmão falou, a questão da eternidade, né?
Porque a nossa vida, ela também é, vamos dizer assim, Jesus, quando ele veio, né, ele participou das mesmas coisas, ele veio em nosso tempo, né, na cronologia do tempo da nossa humanidade aqui. Mas ele é a eternidade, ele é o Pai da eternidade, né? Jesus é o Pai da eternidade. Então a nossa vida, a vida que Jesus veio nos dar, ele veio nos libertar da escravidão, da condição desse tempo cronológico aqui de vida limitada, vida mortal. Ele veio nos dar uma vida eternal, uma vida eterna, né? Eu me recordo aqui, irmão Adilson, falando sobre esse assunto, né? Por exemplo, que é a natureza, né? Porque a natureza mortal. Eu, quando eu era ainda já um jovem, um adolescente, né? Eu já vivia escravizado com esse medo. Então eu já pensava, né? Meu Deus, como que eu vou morrer? Um dia eu vou chegar, vou ter que morrer, vou ter que isso, que aquilo. Então eu era um escravo, era escravizado pelo medo da morte. Então hoje eu não estou aqui ironicamente dizendo, porque eu sou um super-homem. Não estou falando nada disso. Eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. Eu não estou falando daquilo que eu fiz, estou falando daquilo que ele fez. Eu não estou falando daquilo que eu fiz ou conquistei, não, estou falando daquilo que ele me deu. Ele veio me dar uma vida, ele veio me dar uma liberdade, me libertar desse medo, dessa vida passageira, dessa vida limitada, desse tempo. E ele veio trazer para mim, trazer para nós todos uma vida que está além, né, desse tempo, dessa cronologia de vida do nosso tempo aqui limitado, né, uma vida eterna. Então ele veio nos dar a vida eterna. Então o que nos leva a pontuar esse assunto aqui é porque nós vemos aí uma geração, né, oprimida, sofrida, perseguida e todo mundo ali com nenhuma perspectiva além dessa vida. Então todos estão colocando aqui, centralizando a atenção em cima dessa vida, né? E aquele que já foi aniquilado, vencido por Jesus, que é o diabo, fica aí, né, por trás aí, né? Tantas coisas se falam, mas ninguém fala dele. Manipulando. Mas exatamente Jesus veio aqui para aniquilar o império dele, porque era ele que detinha, né? Ou levava, matava e levava as pessoas e dominava, tomava a vida das pessoas e mantinha as pessoas, né? Formando um império, o império da morte. Mas Jesus veio aqui para aniquilar esse império dele. Então hoje em Jesus Cristo nós temos vida. Nós temos vida. Então assim, muitos estão vivendo um padrão de vida que o diabo ainda domina, né? No seguinte aspecto de que as pessoas ficam aprisionadas pelo medo de viver apenas essa vida e morrerem ela. Mas o que Jesus veio tratar, o que Jesus veio fazer foi exatamente isso, aniquilar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo aniquilou, o diabo é um aniquilado. Esse que manipula tanto aí, que oprime tanto a sociedade, que cria tantos meios, métodos, isso e aquilo outro, tantas coisas que ele tem lançado sobre essa geração, eu quero dizer uma coisa, ele já foi aniquilado. Isso foi profetizado lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva caíram, né? Deus ali já profetizou que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo, e o diabo já foi esmagado, o diabo já foi aniquilado. Só que, pela falta de nosso conhecimento aqui, das palavras, da palavra de Deus, das escrituras, daquilo que Cristo fez por nós, o diabo continua, vamos dizer, reinando, dominando, manipulando e oprimindo as pessoas, escravizando pelo medo da morte. Mas Jesus veio trazer o quê? Uma liberdade. Uma liberdade do quê? Dessa escravidão. Né? Da escravidão dessa prisão da morte, porque ele veio nos dar uma liberdade, nós somos livres. Ele me libertou, ele me chamou, foi para a liberdade que Cristo me libertou, para ser livre. Eu sou livre, então eu não estou aqui na expectativa da morte, eu estou na expectativa, eu estou vivendo uma vida que é uma vida eterna. Então começa já quando nós cremos, começa já quando você crê. Então é disso que nós estamos falando de uma vida que foi dada por Deus e que não pode ser negligenciada por mim, muito menos por você. Em nome de Jesus, por isso estamos falando isso, irmão Adilson. E ali no versículo 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha como isso é importante. Aí a gente tá olhando aqui, ó, vamos supor que eu vou viver 90 anos. Esses 90 anos, eu estou na expectativa do que vai acontecer depois da minha morte. Porque pode ter certeza, toda a humanidade tem isso dentro dela. Tem esse medo, mas o que vai acontecer? E depois que eu morrer?
E a gente está aqui para te dizer que você não vai morrer, você vai ter vida. A vida continua. Na verdade, a vida começa quando você aceita Jesus e ela não tem mais fim, porque ela é eterna. A sua carne vai morrer em determinado momento, no tempo de Deus. Isso vai acontecer com todos. Mas a sua vida, a única certeza que você vai ter é da vida, porque você vai estar em Cristo. Você vai ser liberto de, como o pastor pontuou aqui, dessa prisão, desse medo, desse pavor. Você vai entrar você vai entrar com vigor, você vai viver a vida de verdade. Você vai viver a sua vida com uma única certeza, de que você é vivo eternamente, terá a vida eternamente. A única certeza é que estará no seu coração, não será mais de que você chegará nos 90, 100 anos e morrerá. E aí são muitas incertezas. Você terá uma certeza, você vai sair desse medo, você vai viver livre. Foi para essa liberdade que Cristo te libertou através da morte dele. É isso que nós estamos falando, para você sair desse medo, dessa prisão da sua mente, do seu coração. A humanidade, ela vive presa por algo que Jesus já conquistou para ela. Só que ela não toma posse, por quê? Porque não crê. Porque não crê. Mas em nome de Jesus, vai crer. Em nome de Jesus. Você que está vendo esse vídeo, você vai crer. Foi para isso que Jesus morreu. Para te tirar dessa angústia, dessa ansiedade, desse medo, dessa aflição. Você não precisa mais ter dúvidas do que vai ser quando você chegar nos 90 anos e morrer. Porque você já tem que viver essa vida que Deus te deu, não é mesmo, pastor? Exatamente. E, inclusive, para enfatizar o assunto aqui, queria pontuar assim, existem duas naturezas de vida. Existe a vida mortal, né, que é a vida humana, a vida corruptível, condicionada ao tempo, a nossa cronologia aqui de tempo, temos só um tempo de vida, e existe a vida eterna, a vida de Deus, a natureza de Deus, a vida em Deus. Então é a vida incorruptível, que não está condicionada ao tempo, que não está condicionado, né, à morte, porque foi a morte e foi ao pecado, né, que causou a morte. Então, como Jesus tira o pecado, né, da nossa vida, né, nós já temos agora vida, não temos morte, nós temos vida. Então, eu fui liberto do medo da morte e da natureza da morte. Eu tenho vida. Né? Eu não estou dizendo que um dia eu não irei partir dessa vida, mas eu partirei dessa vida para a minha vida eterna, para a eternidade. A carne fica, né? Exatamente, até o momento, né, do que a gente pode detalhar outro dia, arrebatamento, transformação do nosso corpo em um corpo também imortal que a gente vai ter, né? Mas existe aqui dois padrões de vida, a vida mortal e a vida imortal. A vida humana é mortal, a imortal é em Deus. Jesus, ele veio exatamente para quê? Para participar da vida mortal e nos libertar dessa vida, entendeu? Para nos dar a sua vida, que é a vida imortal. É isso que eu queria enfatizar aqui. Até eu quero ir para uma palavra que vai totalmente de encontro ao que a gente está falando aqui, que ela está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 53 a seguir. Porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo, essa carne que eu vivo, corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, esse corpo, se revista da imortalidade, que só é possível através de Cristo, através da obra que ele fez lá na cruz. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Olha que palavra tremenda! O que o pastor começou aqui ali no livro de Hebreus, falando sobre como Jesus aniquilou aquele que tinha o poder da morte, que era Satanás. Ele não tem mais. Hoje você tem a vida através da obra de Cristo. Aqui ele detalha um pouquinho mais. Olha no versículo 54, no finalzinho dele. Tragada foi a morte pela vitória. Pela vitória de quem? A vitória de Cristo na cruz. A vitória que Cristo conseguiu. A vitória que Cristo aniquilou o império das trevas. A vitória que Cristo, quando morreu por nós, foi ressuscitado por Deus. Deus o ressuscitou. Ali houve a vitória. 55.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Que é uma pergunta. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, para quem não sabe, é uma arma, é uma lança. Se você pesquisar ali, tem até fotos. Você pode pesquisar no Google ou até mesmo no YouTube. Aguilhão é uma lança que era usada antigamente pelo pessoal, os exércitos e tudo mais. E aqui ele traz essa palavra para o contexto aqui, ó. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Ou seja, a arma que a morte tem contra a humanidade é o pecado. E a força do pecado é a lei. Ou seja, quando você peca, você já está na morte. Quando você aceita Jesus, ele te tira da condição de pecador, ele te lava e te purifica e te dá a vida. Ele vence a morte, ele já venceu a morte. E junto com Cristo você vence o pecado, você vence a morte, você vem para a vida. Amém, pastor? Amém. Aleluia. É maravilhoso, né? A palavra de Deus. Então aqui, né, o que o irmão Adilson está pontuando aqui, estamos enfatizando, é muito importante porque a palavra está escrita, né? Ele falou então o seguinte, e quando isto, né, que é corruptível, o que é? Vamos dizer, é limitado, é condicionado ao tempo, né, ao estado de tempo, e se revestir da incorruptibilidade, aquilo que isso que é mortal, nosso corpo mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, que é muito importante porque está escrita, tragada foi a morte na vitória. Ou seja, onde que Jesus obteve vitória? Né? Jesus obteve vitória sobre quem? Sobre Satanás, né? Sobre o diabo, né? Que por intermédio do pecado, né? Ele matava. Mas Jesus ele venceu o poder da morte, ele venceu o poder do pecado que causava morte, e ele venceu o diabo, que se alimentava das vidas e levava para a morte, e prendia no inferno, né? Então, uma coisa bem importante, Jesus quando ele ressuscitou, que daí ele já tinha vencido a morte, em Mateus 28, 18, ele fala assim, ó, aleluia, é-me dado todo o poder no céu e na terra, é-me dado. Apocalipse capítulo 1, ele fala, eu sou aquele que fui morto, mas eis que vivo para todos sempre, tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Chaves quer dizer autoridade e poder sobre a morte e sobre o inferno. Ou seja, Jesus já obteve a vitória e tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Quem pode nos livrar da morte? Jesus. Quem pode dar a vida? Jesus. Quem pode, né, nos salvar da morte? Jesus. Não existe outro meio, não existe outra forma, porque só Ele, graças a Deus, que nos dá a vitória por Jesus Cristo. A vitória é sobre o quê? Sobre a morte. É sobre a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que já venceu. Tragada foi a morte na vitória. A vitória já foi conquistada por Jesus. Por isso que ele ressuscitou e apareceu aos discípulos e disse, me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder sobre o pecado, todo o poder sobre a morte, todo o poder, né, para dar para nós a verdadeira vida, a vida imortal, né? Agora é muito importante nós considerar um ponto aqui, é necessário que a gente se revista, né? A gente tome essa vida imortal que vem dele, a vida que ele veio dar, né? Se isso ficar só na tua teoria ou na tua literatura, mas isso não for uma questão de fé e você não tomar posse dessa vitória, dessa vida que ele veio te dar, você vai ser uma vítima do quê? Da escravidão, do medo da morte, e vai continuar pelo restante da tua vida escravizado pelo medo da morte. Então Jesus ele veio te livrar, te libertar do medo da morte pela qual nós estávamos por toda a vida escravizados. Então agora nós temos que ter essa liberdade, nós temos que se apossar disso, dessa vitória, porque já foi uma vitória, já foi uma conquista, e ele quer que nós sejamos vencedores, também por meio de, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né, Simão Adilson? Ele veio tornar ilimitado o que era limitado. Exatamente. Ele veio tornar ilimitado o que é limitado. Limitado até que você aceite a obra dele e se torne limitado, que é a vida. Se a gente parar e analisar, o pecado ele entrou no mundo através lá de Adão, acho que a gente já pontuou até em outros vídeos, sim, né? Adão permitiu ali ser enganado por a serpente, que todo mundo sabe que é Satanás, Adão, Eva, e ali entrou o pecado, ou seja, ali entrou a morte.
Por isso que o aguilhão, ó, a arma da morte é o pecado. Todo aquele que vive pecando, vive na morte. Sim. Todo aquele que vive pecando, vive longe de Deus. E como é que você sai do pecado? Somente através do Senhor. Como é que você recebe a vida? Somente através de Jesus. Quando você aceita o Senhor, a primeira coisa que Ele faz, Ele vem e te lava. Ele te lava no sangue dele, ele te limpa, ele te purifica, ele arranca de Satanás a arma que ele tem contra você, que é o pecado. Ele tira isso que estava te mantendo preso, que é o pecado. Não interessa o pecado que você vive. Jesus, ele é poderoso o suficiente e ele vem e faz. Ele vem e tira, arranca de você o pecado. Então, ele já tira a arma de Satanás. Ele tirando essa arma de Satanás, logo você já saiu da morte. Porque o que te conduz à morte é o pecado. O que te conduz à morte é o viver afastado de Deus. E o que nos faz viver afastado de Deus é o pecado. É um círculo se você parar e analisar. Quando você sai do pecado, logo você está em Cristo. E é somente através dele. Como o pastor pontuou aqui, o 57. Graças a Deus, não é por nós. É graças a Deus, é porque Deus nos ama, é porque Deus tem misericórdia de nós, graças a Ele. Aleluia. Pois Ele enviou o seu Filho, que era unigênito, e Ele morreu para que tivéssemos essa vida. Graças a Deus, nós damos graças ao Pai, porque foi Ele que fez, foi Ele que conquistou. O nosso único passo é fazer isso aqui que o pastor falou também, no 53 ali, nos revestir dessa incorruptibilidade. Sim. Sair do carnal, sair da natureza humana, sair da nossa morte, sair das nossas paixões, das nossas vontades e viver a vontade dele, viver o amor dele, viver a vida dele. Exatamente, irmão Adilson. E uma coisa para deixar um pouquinho mais claro para os nossos irmãos, para aqueles que nos assistem aqui, é assim, por que por intermédio de Jesus? Né? Por que Jesus aniquilou, né, o império da morte? Por que a tragada foi a morte na vitória? Porque quando Cristo ele foi ofertado por Deus, dado por Deus para nos salvar, para nos libertar dessa condição de escravidão, de medo da morte, dessa vida mortal, que o que causava era o pecado, como o irmão pontuou aqui, que é o pecado por um homem entrou no mundo, né, por intermédio de Adão. Então o que aconteceu? Jesus ele foi para a cruz como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, né? Ele foi o sacrifício perfeito de Deus. Então lá na cruz, Jesus ele não nasceu sem pecado, viveu sem pecado, mas na cruz ele teve que se colocar em nosso lugar. Então ele participou das mesmas coisas, entendeu? Aonde a gente ia para a morte, aonde a gente ia para a condenação, a gente ia para a perdição. Então Jesus foi para a morte. Ele não veio aqui na vida, Jesus não deu uma salvação teórica. Ele participou das mesmas coisas. Tanto em vida, tanto no meio que ele veio, nasceu, viveu, mas também como a pessoa morre. E ele morreu de uma maneira o quê? De uma maneira sacrificial e uma maneira de um condenado, de um perdido, porque foi uma morte qual ele foi julgado e condenado pelos nossos pecados. Ou seja, o que estava matando Jesus ali era o meu pecado. O pecado que me matava, matou Jesus, né? Então Jesus ele me substituiu lá na cruz para morrer em meu lugar e agora ele deseja substituir o quê? A minha natureza aqui, a minha natureza mortal pela sua natureza divinal, a sua natureza divina. Então é uma troca que ele fez por nós, pelo seu grande amor, pela bondade, pela graça de Deus e por isso que dizemos ali, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que foi essa vitória? Foi lá na cruz. Isso custou caro para Deus, que foi o sacrifício do Filho de Deus, né? Que teve que morrer brutalmente, né? Foi humilhado, castigado, açoitado, moído por causa dos nossos pecados, exatamente para vencer e por essa obra perfeita ele tirar o pecado, né? Expiar o pecado, fazer a redenção, a remoção do pecado, exatamente para nos dar uma nova vida. Porque se ele não tirasse o pecado, ia continuar o quê? Condicionado àquilo que o pecado promove, que é a morte. Então ele vem, aí nós cremos, somente porque nós cremos em Jesus, naquilo que ele fez, por isso que é a mensagem da cruz, Cristo, né? O centro da nossa fé, Cristo e a obra da cruz, Cristo e esse crucificado, né? Então assim, porque é ali que ele obteve a vitória, e a vitória é sobre o quê? Sobre a morte. Então nós não estamos tratando aqui de uma questão religiosa, de uma questão, vamos dizer,
de interesse pessoal, religioso, isso, aquilo, essas besteiradas todas. Não, não. Estamos tratando de algo vital para nós, que determina quem somos em Deus, o que recebemos de Deus ou o que não recebemos, o que desfrutamos daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que ele sofreu por nós para doar a nós uma verdadeira vida, uma vida eterna. Então isso não se trata de algo que eu vou ficar pensando, fazendo, entendeu, joguinho de fé, barganhando salvação. Não, não. Jesus não te pede nada em troca, somente que você creia. Ele doou, ele se entregou, ele morreu por amor, ele se ofertou, ele foi ofertado por Deus, ele foi a oferta de Deus, ele foi o sacrifício de Deus para a nossa salvação, para nós desfrutar, para nós ter a oportunidade de termos essa vida, para oportunizar para nós essa verdadeira vida, que é uma vida imortal. Então isso não se trata daquilo que eu faço, se trata daquilo que ele fez, se trata apenas de eu crer, como o irmão Adilson pontuou aqui, se trata de nós crermos, aquele que crê tem a vida. Está lá em João, nós iríamos aí pontuar, mas aquele que não crê, permanece na morte. Então é necessário somente crer, para que você receba a vida que ele veio te dar. Então, se você quer continuar um prisioneiro escravizado pelo medo da morte, pode ser sua opção, mas Jesus ele veio te dar a opção de quê? De você ser liberto dessa escravidão e desfrutar de uma vida em liberdade. E olha só como o senhor falou aqui, é muito interessante, porque Jesus ele veio para te dar uma segunda opção, porque você não tinha essa segunda opção. Exatamente. Era só uma opção. E eu estava aqui ouvindo o pastor e olha a palavra no livro de 1 Coríntios 15 que a gente está, no capítulo 20, versículo 22. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por que que em Adão todos morrem? Adão abriu a porta para o pecado e através do pecado veio a morte, que a gente acabou de pontuar. Sim. Mas aí Jesus Cristo veio te dar essa segunda opção, que é a vida. Em Cristo todos são vivificados, todos serão. Por que todos serão? Todos que crerem, todos que aceitarem essa nova opção que Jesus veio te trazer. Irmãos, a gente tem que entender algo assim que não tinha essa opção. Jesus veio te dar essa opção. Você não tinha essa opção de dizer, eu tenho vida. Não tem. Vida longe de Jesus não tem. Aí até tem uma outra palavra, também no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, 19. É para você entender que o que a gente está falando aqui é algo eterno. É algo eterno. É para te dar uma perspectiva eterna. Não uma perspectiva somente para essa vida, somente para esse momento. Olha o que o 19 fala. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Porque se nós olhamos para o que Jesus conquistou lá na cruz, só para agora, para esse pouco de tempo que estamos aqui, somos os mais infelizes. Por quê? Porque nós não saímos daquela condição que a gente leu lá em Hebreus, daquele pavor da morte. Agora, quando eu olho para Cristo com olhos eternos, do que ele me conquistou eternamente, eu sou arrancado, esse medo é arrancado de dentro de mim. Aleluia. Eu vivo em paz, eu vivo na alegria, eu vivo na verdadeira vida, não é mesmo, pastor? Muito bem pontuado, irmão Adilson. É isso que a gente tem que olhar para Jesus como nosso Salvador, nosso Libertador, né? Nosso Redentor, que trouxe redenção para nós. Então, como ele pontuou, o irmão Adilson pontuou, nós só tínhamos uma opção, nós estávamos na morte, na condição da natureza mortal, da vida mortal, né? Na vida corruptível. Mas agora ele trouxe a vida imortal. Ele deu a sua vida, que é a vida imortal para nós. Então agora só depende mesmo de nós crermos. E agora nós temos que olhar para ele, não com as perspectivas somente para essa vida, porque é isso que é o engano das religiões, isso que é o engano ainda do diabo, que fica manipulando muitas pessoas e vinculando a religiões, a padrões. Saia desse sistema, saia dessa mentira do diabo. Em nome de Jesus. Né? Ele é o pai da mentira. Jesus falou isso da natureza dele lá em Mateus, em João 8. Ele falou, né, que ele peca desde o princípio, nunca se firmou na verdade, é homicida desde o princípio, porque nele não há verdade. Quando ele fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então deixa essa mentira de vida de lado, deixa essa mentira, né, de Satanás para trás e olhe para Jesus, para como teu libertador, como teu salvador, como teu redentor que te ama, que veio aqui, né, expressar, provar o amor, o interesse, te valorizar, pagar o preço, né, pelo seu próprio sangue para te comprar para Deus, para te oportunizar essa vida em Deus, a eternidade de Deus,
para a tua vida. Então, isso é muito rico, é muito maravilhoso, né? É um assunto muito importante, né? No irmão Adilson, sei que a gente está aqui limitado dentro de um espaço de tempo para poder esboçar esse assunto, mas é muito profundo, é muito forte e é muito urgente para você. Você que está aí nessa vida, né, daí, né, debaixo de opressão, debaixo dessa escravidão de medo, Jesus te liberta desse medo. Jesus tem vida para você. Ele falou em João 10, versículo 10, o ladrão veio senão, falando do diabo, ele veio senão a roubar, matar e destruir, mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em 1 João capítulo 3, ele falou assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo já foram desfeitas, agora só depende de você aceitar, de você crer, de você rejeitar. Não, eu não quero somente para essa vida, eu não quero olhar para Jesus somente com as perspectivas dessa vida, eu quero olhar para Jesus com as perspectivas da vida real, que ele veio me dar. Né? Ele falou assim, em João 12, ele falou assim, em João 12, ele falou... Não me recordo agora, 12, 6, 8, ele falou assim, ó, aquele que me segue terá a luz da vida real, da verdadeira vida, aquele que me segue. Se você segue Jesus, se você crê em Jesus, se você olha para Jesus, você tem a verdadeira vida, a luz da vida verdadeira. Então essa vida, né, tenebrosa, esse mundo tenebroso, que quer oprimir, que quer te manter aprisionado. Deixa eu dizer uma coisa, o líder desse mundo, que governa esse mundo, ele já foi derrotado, ele já foi aniquilado pelo nosso Senhor, pelo maior doador, o doador da vida, que te doa a vida, que te ama, que por amor à tua vida, né, se expôs à humilhação, ao sofrimento, à cruz, morte de cruz, para te libertar, para te salvar, e ele já venceu, para te dar uma vida de vitória, para você ser vencedor. Por isso que a palavra de Deus fala aqui em Romanos 8, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, amém? E eu quero continuar nessa empolgação do pastor, que eu também estou aqui muito empolgado. Eu quero pontuar aqui a palavra que o pastor trouxe, que ela é tremenda. Está no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele destruiu. E por que aquele que vive pecando, ele vive, olha, aquele que pratica o pecado procede do diabo? Porque o pecado ele vem do diabo, ele vem de Satanás. Porque o diabo desde o início ele viveu pecando. Aquele que vive em pecado, ele compactua com Satanás. Agora aquele que quer se libertar e aquele que aceita a obra de Cristo, ele é arrancado desse ambiente de pecado, de trevas e de morte, e ele é levado para a luz, ele é levado para a vida. Irmãos, você precisa entender uma coisa, no momento em que a humanidade está, é o agora, não é o amanhã, não é o ontem, é o agora. Olha o momento, olha ao seu redor o que está acontecendo, o mundo está em colapso, as pessoas estão cada dia mais se aprofundando, é depressões, é opressões, é medo, é pavor, e Jesus está te trazendo aqui, ó, através de nós, uma mensagem de vida. Aceite essa vida, aceite essa vida, venha para o Senhor, aleluia, venha para Jesus. Jesus quer te tirar dessa condição que você se encontra, Jesus quer te dar algo muito excelente, como você nunca imaginou. Como você nunca imaginou, ele veio, ele já te deu, somente aceite isso, somente aceite. Ele já destruiu as obras do pai da mentira, ele já destruiu as obras de Satanás, ele venceu na cruz, através da sua morte. Eu e você temos vida, através da morte de Jesus, lá na cruz, nós podemos nos regozijar, olhando para a eternidade, podemos viver uma vida tranquila, por quê? Porque eu sei o meu destino. A hora que o meu corpo partir, a hora que o meu corpo esmurecer, eu sei o meu destino, é continuar na vida eterna com o Pai, ao lado do Senhor. Essa é a condição que Deus quer nos dar, não é mesmo, pastor? Amém. Essa é a condição. Em nome de Jesus, né? E é muito maravilhoso isso, né? Bom, irmão, Adilson, a gente está limitado aqui o tempo, né? Mas a palavra está sendo muito maravilhosa, né? Não está de uma empolgação, mas é uma revelação da palavra, né? Que a gente precisa dispensar ela, liberar ela para você e oportunizar para você, para que você seja despertado, para que você seja atraído não para a nossa atenção, mas para
colocar a tua atenção em Deus, no Senhor, no propósito dele, no amor dele pela tua vida. A vontade do Senhor, como diz a palavra, né, irmão Adilson, é que nenhum dos homens venha a se perder, mas que todos venham serem salvos, venham ao conhecimento da verdade. E a verdade que é? A verdade é a liberdade, a nossa liberdade, né? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da mentira, do engano, né? Do diabo, da morte. Então venha para a vida, venha para a vida, venha para Jesus. Ele é a vida, ele te dá a vida. Ele não barganha com você vida, ele não negocia com você, somente creia, somente receba a vida. É isso que ele quer fazer em nome de Jesus, né, irmão Adilson? Amém? Amém, pastor. Eu até quero trazer mais uma palavra aqui para nós abrir um pouquinho mais antes de encerrar. Eu sei que, como o pastor falou, o nosso tempo é limitado, só que, irmãos, é urgente essa palavra. Você precisa entender que isso é urgente. E é de Deus, bem como o pastor falou aqui. Não queremos atrair atenção para nós. É para Jesus, é para a sua palavra, é para o que ele já fez. Continuamos ali no livro de 1 João, no capítulo 5, 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, como o pastor falou antes ali. Sim. Aquele que não tem Jesus não tem a vida, irmãos. Não seja enganado, não se engane você mesmo. Sem Jesus você não tem a vida. Sem Jesus você não tem a vida. Esse é o testemunho que ele fala aqui. Faz mentiroso porque não crê no testemunho de Deus. Qual que é o testemunho? Que Deus nos deu a vida através de Cristo. Isso. Esse é o testemunho dele. Sem Jesus nós não temos a vida, irmãos. Sem Jesus nós não temos a vida. Sem Jesus nós permanecemos no pavor da morte. Nós permanecemos na escuridão, nas trevas. Nós permanecemos na incerteza. E Satanás se utiliza muito disso. Satanás ele se utiliza muito dessas incertezas, mas está sendo quebrado hoje em nome de Jesus. Na sua vida hoje está sendo quebrado isso. O Senhor coloca algo no seu coração nesse momento. Coloca algo no seu coração. A vida, aceite essa vida. Aceite essa vida, não é mesmo, pastor? Amém. Em nome de Jesus. Aceite essa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso aí, irmão Adilson. Amém. Amém. Vamos orar então, né? Vamos orar por todos vocês aí que nos assistem, né? Que vocês possam então estar pelo Espírito Santo, né, recebendo, bebendo dessa água, né, dessa vida, recebendo. Jesus falou algo, né, em João capítulo 4 para a mulher samaritana, que ele estava lá no poço de Jacó, ele falou assim: todo aquele que tomar dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que ele está lhe dando, irmãos. É a palavra de Deus. Assim como Deus, ele deu o testemunho de seu filho, né? Quando Jesus ele foi lá no Rio Jordão ser batizado por João Batista e foi batizado pelo Espírito Santo, Deus falou em voz audível, né? E muitos ouviram a voz dele dizendo: esse é meu filho amado, ouve a ele. No monte da transfiguração, Jesus aparece, né, se transfigurou, né, no seu corpo glorioso, na sua própria natureza. Apareceu Moisés e Elias ali, né? Deus também falou lá no monte, né? Esse é meu filho amado, escutai ele. Então nós temos que escutar ele. Então o testemunho que Deus está dando é a palavra que estamos pregando agora. Nós estamos testemunhando da palavra que Deus quer que você ouça, que você entenda, que você receba. E que por meio de você ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você creia. E crendo você receba essa vida, você receba essa salvação, você receba essa libertação, né, de qualquer escravidão da tua vida. Em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus para a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, irmão Adilson? Feche seus ouvidos para as mentiras. Feche seus ouvidos para os enganos de Satanás. Como o pastor antes falou, saia desse sistema. Deixe Jesus te libertar desse sistema. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha vida e não pereça. Para que todo que nele crê tenha vida. A vida está nele. A vida está nele. Saia desse sistema enganoso que Satanás vem te manipulando. Saia dele. Não deixe mais esse medo e esse pavor tomar conta da sua vida. Não permita mais isso. Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é maravilhosa e ela é para você. Em nome de Jesus, pastor. Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus.
te louvando, Senhor, pela Sim, tua meu Deus. palavra, Sim, por Jesus. esta vitória maravilhosa, Senhor, que obtivesse, Senhor, Sim, sobre o Jesus. nosso inimigo, sobre o diabo, que se mantinha, Senhor, sobre o império, sobre o domínio, com o poder sobre a morte, mas agora, Senhor, tu já venceste, tu já o derrotaste, tu já o aniquilaste, Sim, meu Deus. exatamente para me livrar e para livrar a Sim, todos Pai. que creem, Sim, em nome de Jesus, para nos libertar da escravidão, Deus. desse medo, dessa morte, que um dia, por intermédio de um homem, entrou nesse mundo, mas por intermédio de Cristo, entrou a vida, entrou a ressurreição, e agora nós vivemos uma nova vida, e é essa vida que o Senhor tem para te dar, que o Sim, Senhor meu Deus. deseja te dar, e nós vai, oramos, em Pai, nome de em nome de Jesus, Jesus, em nome de para que Jesus. seja confirmada, Senhor, a tua palavra, essa vida, Senhor, em nome de Jesus, Em possa nome de ser Jesus. aceita, possa ser recebida a todos que nos ouvem, por todos que nos assistem, em nome de Jesus nome nós de Jesus oramos com Cristo. fé, Sim, meu concordando em Sim, oração, meu Pai. no nome de Jesus Em oramos nome de e Jesus. liberamos vida para você, Em no nome de nome de Jesus. Jesus, liberamos nome de vida Jesus. sobre você, no nome nome de de Jesus, Jesus e Cristo. que assim seja, Senhor, Receba vida. para a glória do Em teu nome santo de nome, Jesus. no nome de Jesus, amém, Senhor, obrigado, Jesus, amém. Deus vos abençoe. Em Obrigado, nome de pessoal, Jesus. por nos assistir aí mais um vídeo, Amém. por nos escutar. Inscreva-se no canal e não esqueça, é tempo da verdade.